Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro especial Lendas Japonesas. No cardápio do programa temos um cara que fez história na seleção, na J-League, no futebol europeu e agora está engravatado e usando chuteiras ao mesmo tempo. Galerinha, trata-se do grande, do gigante Honda Case, que é um dos programinhas aí mais aguardados por vocês, fãs de futebol japonês. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Preparado para falar? Eu sei que você gosta pouco do Honda, né? Você tá preparado para falar sobre esse gigantesco jogador? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Voltamos finalmente a fazer um programa especial aí sobre as lendas do futebol japonês. Nosso episódio de número 13, né? 13º jogador dessa longínqua lista, né, de podcasts especiais que começou lá com o Kinkazu no episódio 55 e o último, né, que foi do Yuji Nakazawa no episódio 185. E dispensa comentários, Honda, um dos meus jogadores favoritos, não é o mais favorito, mas é um cara que eu acho que tem uma relevância muito grande da seleção japonesa. Carregou não a questão só de braçadeira de capitão em alguns momentos, mas carregou realmente a seleção nas costas, principalmente em 2010, e isso foi um marco ali que praticamente muito poucos jogadores fizeram. Então é um cara que tem uma história conturbada, podemos dizer assim, em alguns momentos, né? O Honda entra naquela lista de jogadores que a gente vai poder discutir que com certeza a mídia internacional esperava muito mais, né? Mas é um cara que dentro do Japão realmente é incontestável e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mais por preguiça dele também, mas enfim, é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Tiagão, uma coisa você tem que concordar comigo e eu tenho certeza que os nossos queridos ouvintes vão concordar. De 2008 para cá, ele foi o principal nome do futebol japonês, o principal jogador, o que estava na prateleira de cima, né? Claro que tivemos o Kagawa também, toda a galerinha, mas o Honda, de destaque mundial de estrela da seleção, foi o principal nome. É o primeiro nome que todo mundo lembra, né? Você pode perguntar assim pro especialista e pro leigo do futebol japonês, o Honda tá na ponta da língua, né? Isso é indiscutível. Não, com certeza, e se a gente for pensar, né, o Honda, ele é de uma geração que também se esperava muito de vários jogadores, né, o Kazaki, Kagawa, né, de toda essa galera que veio aí pós a Copa 2006, aí, que se manteve ou não na seleção. A gente pode até dizer que o Honda foi um que se manteve até no auge, até durante um bom tempo, né, claro que a história do Honda, se a gente for ver, ela é meio doida, né? Porque ele passou por muitos times, assim, alguns ele se destacou muito bem, outros se esperava muito dele e não conseguiu. E depois, quando passa-se ali a Copa 2014, o Honda ele começa realmente uma declinação na carreira, como todos os jogadores dessa época de 2010, né? Que chegaram em 2018 já bem em fim de ciclo na seleção japonesa. Mas com certeza o nome dele é muitas vezes levado, vamos usar o termo levado a sério, muito mais o Honda do que o próprio Kagawa, né? Se a gente fosse fazer essa comparação, até porque eu particularmente nunca vi nenhum jornalista brasileiro falar mal do Honda, né? Então isso já demonstra que a mídia internacional do Honda sempre foi muito positiva. E até pelos meus amigos aqui de Curitiba, dos outros lugares, o pessoal sempre fala bem do Honda, assim, não tem ninguém que realmente fale mal. Só a gente, né, que eu e você, o Bom Tempo, galerinha, assim, nós realmente somos críticos. A gente tá aqui pra isso, né, pra criticar e também pra incentivar, né, então nós sabemos do que o Honda realmente era e é capaz, né, então nós temos os nossos argumentos, mas assim, na grande massa, o Honda realmente foi excepcional. Tiagão, começando a falar da carreira do nosso querido Hondinha, ele nasceu no dia 13 de junho de 1986, em Setsu, que é uma região ali de Osaka, né?
Ele mesmo começou pequenininho em 94 no próprio time dessa região aí. Com o tempo, os olheiros do Gamba o acharam por lá e o contrataram para jogar na base entre 99 e 2001. Mas em 2002, devido aos estudos, ele assinou com a equipe da escola, né, o Colégio de Seirio. Até aí tudo bem. E em 2004 foi onde ele começou a carreira profissional. Tudo bem que em 2004 ele ainda não chegou a jogar no time do Nagoya, mas já fazia parte do plantel, né? Ele estrearia de fato apenas em 2005. Caramba, demorou até, se for ver, né? Se você for ver, ele nasceu em 86, ele tinha 19 anos, né? Quando estreou pela equipe do Nagoya. E detalhe, já na primeira temporada como titular, né? Então já foi visto aí como um talento precoce. E antes de falar dessa parte do Nagoya, uma curiosidade é que o Gamba teve a oportunidade de efetivá-lo aí na base para subir o time principal e afins, mas preferiu dispensá-lo. Por isso ele foi para o Colégio de Seirio. Um erro, né? Poderia ter começado a carreira aí no Gamba, o Gamba lapidando aí um bom jogador. Mas acontece, às vezes na base, em alguns anos, o jogador não vai muito bem, né? E engana a vista do olheiro, por assim dizer. Aí o Nagoya, espertinho, foi lá e chamou o Honda. Pois é, e uma coisa até engraçada que vai se repetir mais de uma vez na carreira do Honda é que ele saiu muito a custo zero, né? Ele não foi aquele jogador que, por exemplo, ele saiu do Gamba, né? Depois foi pro Seirio, aí foi pro Nagoya, tudo a preço zero, não teve uma quebra de contrato com um desses times, né? Até depois da saída do próprio Nagoya Grampus pro futebol holandês, o Honda também já saiu em final de contrato e acabou sendo por custo zero, então meio que sempre foi um jogador que, por mais que sempre foi muito considerado um prodígio, né, para aquele período ali, mas assim, ou as equipes tinham um marketing meio ruim, né, ou o Honda sempre teve por trás dele ali um empresário muito do malandro, né, que conseguia fazer esses esquemas de custo zero para até facilitar, né, com certeza a ida do Nagoya pro vê-lo lá na Holanda foi com certeza muito facilitada porque ele saiu por custo zero também, né. É o empresário do Doni, né? O goleiro. Sim, é bem isso mesmo. Bom, no ano de estreia do Honda pela equipe do Nagoya, na J-League ele jogou em 31 partidas, fez 2 gols. Na Copa do Imperador aí foram 2 partidas também. Em amistosos, 2 partidas. Já no ano de 2006, que ele foi descoberto de vez, né? Já tinha sua carreira consolidada no Nagoya, foram 29 jogos. Aí já aumentou para 6 gols, né, Thiagão? E na Copa do Imperador ele jogou 1 partida e amistosos 4, né? No ano 2007 foram 30 partidas de novo, com 3 golzinhos e 2 aparições na Copa do Imperador. Visto todos esses números, o crescente futebol dele, na janela de transferências de janeiro de 2007 e 2008, ele foi para o futebol holandês, no VVV. Eu nunca sei a pronúncia certa desse time, para falar a verdade, né? A gente fala a pronúncia brasileira, que é VVV Venlo, né? Eu não sei, o holandês ele é muito parecido com o alemão, né? E se for levar no estilo alemão, o V tem som de F. Mas eu não sei se na Holanda realmente tem essa mesma sonoridade e tal, fica como VVVV, né, Thiago? Pois é, a gente não sabe alguma pronúncia está errada, né? E até se a galera puder depois nos ajudar aí com a pronúncia correta, com certeza a gente tem algum ouvinte que é mais fã aí do futebol holandês que pode tirar essa dúvida, porque eu realmente sempre falei VVV Venlo, né, cara? Então é meio estranho, né? Eu não sei explicar muito bem. A gente tá falando dos clubes primeiro, pra deixar bem claro aí pro ouvinte. Vamos falar da parte do clube. E a gente sempre divide, né, Thiago, entre clube e seleção, né? A parte da seleção a gente fala daqui a pouquinho. Só que o VVV na época passava por um aperto financeiro, passava por apuros no campeonato holandês, né? E por isso, mesmo com a vinda dele, o time foi rebaixado. Foram aí 14 jogos, 2 gols, ele deu o máximo de si, mas o time caiu logo na primeira meia temporada, né, que o Honda foi, o time foi rebaixado.
Mas o pessoal gostou tanto dele, a torcida gostou tanto do futebol do Honda, da entrega dele e tudo mais, que ele ficou mais uma temporada, né? Jogou ali a temporada 2008-2009 inteira na segundona pela equipe do VVV. O time saiu campeão, ele jogou 36 partidas, fez 16 gols, foi o principal destaque aí da equipe holandesa, inclusive chegou até a virar capitão, né, da equipe. Pela primeira vez assim na carreira do Honda, ele virou capitão de uma equipe. Só que, como que eu posso dizer, essa parte dele jogar a segunda divisão, muitos dizem que na época foi um suicídio, foi assim, um jogador tão promissor jogando a segunda divisão lá na Holanda, né, os jornalistas falavam, mas foi mais por uma questão de honra, né, ele se sentiu meio culpado pelo time ter caído na época, resolveu ficar. Ele até chegou a receber proposta, né, de equipes menores como o Groningen, o Vitesse, que ele jogaria posteriormente lá, né, a do Den Haag, umas equipes aí que estavam na primeira divisão holandesa, mas ele quis ficar. Honrou, o time subiu, ele foi capitão, foi artilheiro, e na temporada 2009-2010 que ele também jogou só metade, né? Já havia cumprido aí sua missão de voltar com a equipe na liga principal. Foram 18 partidas e 6 gols. E sabe quem chamou a atenção, galera? O CSKA Moscou, Thiagão. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês aí, foi mais uma transferência meio polêmica, né? Porque o futebol russo, ele paga muito bem, é um dinheiro muito bom assim que o jogador recebe, né? Um bom salário, estrutura e tudo mais, mas é mais uma daquela liga obscura, né? Não tem tanto destaque midiático como as outras ligas grandes da Europa tem, né? Você tem o conforto de bom salário, estádios bons, CTs, tem toda uma estrutura, né? Mas na linguagem do futebol, o jogador meio que some na Rússia, né? E é complicado porque o futebol russo, até por questão de marketing mesmo, não é um futebol que é muito explorado, não tem tantos canais fora daquele meio, né, dos países ali ao redor da Rússia que transmitem. Então, assim, é até difícil você ter acesso às informações, né? É diferente de, sei lá, de uma Premier League, de uma liga italiana, né, de uma liga espanhola, que você assiste em qualquer lugar do mundo, né? A liga escocesa é realmente um negócio bem de nicho mesmo, né? Que eu até acho bom porque se a gente for parar a pensar, a liga russa tem muito jogador estrangeiro na sua grande maioria, né? Claro que do começo dos anos 2000 para cá isso começou a ficar muito mais intenso, né? Até pelos valores bem pagos lá. E eles têm essa liga teoricamente forte até, né? Não é uma liga tão fraca assim, mas ao mesmo tempo o marketing da liga russa não é tão explorado, né? Então é um negócio meio complicado. É claro que isso foi mudando com o tempo e hoje nós temos a liga russa até em jogos de futebol eletrônico, né? No Pro Evolution Soccer e tudo mais. Então assim, com o tempo a liga russa, o futebol russo foi sim evoluindo, foi aparecendo mais pro mundo por causa das Copas do Mundo e tudo mais. Foi criando talvez ali um pouco de laço com torcedores fora daquele meio ali onde reside o país da Rússia, e hoje a gente pode dizer que aos poucos está se tornando um pouco mais internacionalizado, né, o futebol russo, né? Mas nesse momento do Honda, realmente era um momento que você sabia que os jogadores iam para lá, assim como vários jogadores brasileiros saíram dos times brasileiros para ir para a Rússia, mas assim, as notícias eram muito vagas, né? E antes de você entrar nesse assunto, né, sobre a ida do Honda para a Rússia, né, quero fazer duas observações, né? Primeira sobre os gols do Honda, né? Eu até achei alguns dados interessantes, que a primeira vez que o Honda marcou pela equipe do Nagoya Grampus foi na vitória de 5-4 contra o Kyoto Verde, né? O Honda fez um gol naquela partida. E quando o Honda se mudou para o futebol holandês, o primeiro gol que o Honda fez foi já nas primeiras partidas dele pela equipe, né, e foi na derrota por 4-1 contra o Feyenoord, né, e o único gol da partida da equipe do VVV foi, né, do Keisuke Honda lá na temporada 2007/2008. Eu lembro que até lá vem as nerdices, né?
no PES 2008 vinha lá os times base e tal, né? E tinha o VVV. Eu lembro que a primeira atualização que veio do PES 2008 já veio o Honda na equipe do VVV, assim, fiquei faceiro da vida. Aquela época só era atualizado os Pro Evolutions de meio e meio ano, né? Sim. Não é tipo, agora é semanal, se não me engano, né? Semanal, vem as atualizações e tudo mais de jogadores. E aí foi a primeira atualização que veio no PES 2008, o Rondinha lá, loirinho, todo lindinho ali e tal. Nossa, o Honda no VVV, vou jogar com esse time. Era uma bosta de jogar o time. Pois mas eu curti. Que o time era bem horrível, que você falou, eram outros tempos, né? Que até a atualização de jogo era um negócio muito mais arcaico. E pra galera que gostaria de ver mais estatísticas aí, no caso do Nagoya, o Honda fez o seu primeiro gol jogando a partida do número 8, né? A rodada número 8 da J-League naquela temporada 2005. E no caso do futebol holandês, o Honda marcou o primeiro gol na rodada número 29. E já adiantando já, né? O Honda, quando chegou no CSKA, né? Fez o seu primeiro gol na primeira rodada do torneio russo, né? Uma vitória por 1-0 em cima de um time que eu acredito que a pronúncia chame Ankar Permi, mas eu tenho certeza que meu russo está errado. Ankar Permi que foi o time do Mack, né? O Mack jogou no Ankar Permi lá na Rússia. Olha, só isso eu não sabia, eu não lembrava. Ah, viu? Eu sou enciclopédia do futebol japonês. Então não tá tão errado então a minha pronúncia do Ankar Permi, mas alguma coisa... Deve ser assim, porque não tem nenhum daqueles acentos malucos, né? do alfabeto europeu, né? Faz sentido. E uma coisa bem interessante agora, né? O Honda chega no CSKA no começo da temporada e já, digamos que na estreia do campeonato, já marca o seu primeiro gol. Acho que foi do segundo turno, não foi? Sim, do segundo turno. Então, você vê o Honda já fazendo aí dando seu cartão de boas-vindas, né, Thiagão? Campeonato russo. E mais uma vez muito criticado, né? Os jornalistas falaram, naquela época ali, em 2010, ele já era um dos destaques principais da seleção japonesa, estava com a sua carreira em ascensão, né? Até chegou a receber propostas do futebol alemão. Se não me engano foi o Bochum. Não lembro quais eram as equipes, né? Do futebol alemão, do campeonato. Não eram as equipes principais, né? Logo, não era tipo Borussia, eram equipes tipo da segunda divisão mesmo assim. Por isso que o Honda acabou não se interessando tanto. Porque senão iria com certeza. Né? Sim. E até o próprio Feyenoord chegou a fazer uma proposta para ele permanecer na Holanda, mas num time maior. Ele seduzido pelo salário... por ter aí um lugar na equipe do CSKA, que inclusive jogava Champions League, né? Teria a oportunidade de jogar Champions e tudo mais. Foi pro CSKA, todo mundo achou que era loucura, mas ele caiu como uma luva no time, né? Ele jogou muito bem, virou aí um dos xodós da torcida. Nós sabemos que é difícil de conquistar o público russo, né? Devido aí toda... aquela xenofobia e tudo mais que rola ali no mundo russo, né, Tiagão? Um estrangeiro, principalmente um asiático, é muito difícil de conquistar o carinho da torcida por lá, mas ele conseguiu, né? Jogou bem, todas as temporadas que ele ficou lá, ficou até 2014, né? Ficou 4 anos na Rússia, jogando muito bem, atuando na Champions League, fazendo gol aí a rodo, né? Na primeira temporada que ele chegou foram 28 jogos, 4 gols, né? Jogou Champions, acho que até chegou a fazer gol na Champions, não lembro muito bem agora. Na temporada 2011 e 2012 foram 25 jogos, 8 gols, fez gol em copinha também. Temporada 12 e 13, 23 jogos, 7 gols. 13 e 14, jogou só metade, né, da 13 e 14, que depois haveria uma outra transferência, foram 18 jogos e fez um golzinho. Na copinha foram aí 6 jogos e 2 gols, né? Ele que era um dos jogadores aí mais estáveis, né? Da equipe do CSKA, virou titular absoluto. E o CSKA tinha um time bom nessa época, né? Era gostoso dele jogar lá. E tudo dava meio que certo ali na equipe, né? Pois é, né? Como você falou, as coisas às vezes encaixam, né? É claro que tinha todo esse problema aqui realmente dos estrangeiros na Rússia. Fica até uma observação aqui para vocês. Procure algumas entrevistas do jogador Hulk, né? Falando do período dele jogando na Rússia.
No YouTube deve ser muito fácil encontrar isso. Ele fala realmente muito desse negócio, de como que era, né, ser um estrangeiro jogando na Rússia. Tinha torcedores que gostavam, tinha dirigentes que não. Então, assim, era um negócio bem complexo. Mas o Honda, acredito até pelo status, né, que ele chegou na equipe, né, ele conseguiu logo um status de jogador principal da equipe, até na própria primeira temporada que ele esteve lá para 2010, foi uma temporada que as coisas deram um certo muito rápidas, né, para ele na equipe, e acredito que isso, junto, né, com o fator Copa do Mundo 2010, onde o Japão passou de fase, e o Honda foi o destaque na equipe, aí ele volta a jogar no futebol russo, se mantém lá por mais algumas temporadas, então tudo isso mostrou que ele poderia sim ser um jogador de extrema importância, né? E aí também abre um parênteses para mais uma das coisas que eu ouvia muito falar do Honda dentro do Brasil, né? Eu não vou lembrar também agora o nome do repórter, se eu lembrar eu até deixo nas marcações aí do podcast e tudo mais. Mas eu lembro que muitos falavam assim, né? Que quando o Honda saiu do CSKA e chegou no Milan, todo mundo ficava muito pensando, poxa, mas quem que é esse cara? Quem que é esse Honda? Quem que é esse cara japonês bom, mas ninguém sabe de onde esse cara jogou direito, ninguém viu, porque realmente, né, o Honda, ele teve um ápice do futebol dele, que foi lá no final da temporada 2009 até temporada 2013, e só que foi anos que, teoricamente, a mídia mundial não viu, né, o Honda jogar, né, então por isso que quando o Honda decide sair, né, do CSKA por vontade própria, o CSKA com certeza gostaria de que ele ficasse mais, ele vai para um grande clube europeu, né, fica aquela grande interrogação, né, quem é esse jogador, porque realmente o Honda era muito bom, né, a mídia japonesa sabia muito bem disso, a mídia russa sabia muito bem disso, mas infelizmente a mídia mundial não conhecia do que o jogador era capaz, e aí ele chega ele sai de um futebol, digamos que quase emergente, podemos dizer assim, para um grande palco que é o futebol italiano, só que infelizmente ele chega, né, com o pé atrás, porque ninguém, digamos que sabia o que esperar muito bem dele, né? Sabia que ele seria muito bom e que ele viria como jogador principal, mas não sabia do que realmente o Honda era capaz. Ah, sim. E ele atuou ali com grandes jogadores do futebol russo, né? O próprio goleiro Akinfev, os irmãos Berezutsky, Nababkin, o Zagoev, Ignashevich, né? Então tava bem minuciado, né? Até o próprio Tozic, né? Que tava ali em ascensão, o jogador da Sérvia, né? Então era um time muito bom. E a curiosidade, né? Jogou com o mito da Costa do Marfim, que é o Doumbia, né? O Doumbia que foi jogador do Rei Sol em 2007. Ele que chegou um pouquinho depois ali, entre 2008 e 2009 na equipe. E jogou com, entre aspas, compatriota, né? Eu até lembro Pode que... crer, né? Nossa, lembrei-se bem de longe, assim, né? Um jogador bem alternativo, né? E você falou, né? Você começou a citar jogadores e você fala, caramba, né? O futebol russo, ele teve... É que hoje se perdeu muito disso, né? Já não é um futebol que chama tanta atenção, assim, massivamente dos jogadores. Hoje é mais fácil você ver um jogador indo pra Turquia, né? Do que brasileiro para a Turquia do que para a Rússia. Mas nessa época aí realmente era um celeiro de bons jogadores, né? Se não eram os principais da liga dos jogadores do mundo, mas era tipo assim, a segunda prateleira fácil assim, de vários jogadores que se distribuíam ali nos principais times ali do futebol russo, e realmente o CSKA tinha uma equipe sensacional. Até por isso também foi bicampeão russo naquele período, ganhou Copa da Rússia e tudo mais. Lá no finalzinho a gente fala todos os títulos do Honda, mas né, nesse período aqui, 2010, 2013, o CSKA ele passeava assim, né? Nadava abraçada, né, no futebol russo, né? Uhum. E tinha o Wagner Love também, né, na Sim. equipe. É um cara que o Thiagão não curto muito, né? Não, eu até acho ele bem interessante, assim, nada contra, né? Por exemplo, hoje ele joga no time brasileiro, que é o Corinthians e tudo mais. Inicialmente eu não achei que era uma boa contratação, até pela questão da idade do cara, mas o Wagner Love, quando jogou no Flamengo e tudo mais lá, era um baita de um atacante, né? Então, se não me engano, ele até saiu do Flamengo para jogar o futebol russo e tudo mais lá. Então, e é um cara realmente interessante, né? Um cara, naquele período, chegou até a jogar na seleção brasileira, por um belo período o Wagner Love, né? Então, realmente era um bom nome aí para ser atacante de um time. Uhum. E vamos chegar aí à segunda polêmica da carreira de Honda, Thiagão, que é a ida para o Milan, né? Você lembra do slogan? O que eu achava muito louco quando eu vi esse negócio é que era as iniciais, né, de Keisuke Honda, né?
o número 10 e era uma assinatura em forma do rosto do Honda, assim, né? Era um negócio, um marketing muito doido, assim, né? Muito fora da curva com o jogador japonês, né? Exato, né? E foi um verdadeiro alvoroço, né? Ele chegou aí no meio da temporada 2013-2014, né? E seria, nossa, foi o primeiro japonês aí a jogar na equipe do Milan, né? Clube italiano, de massa e tudo mais. E sendo a camisa 10, né? Então foi uma coisa assim, a mídia japonesa, a mídia mundial, assim, foi a loucura. Só que houve um grande problema, né, Tiagão? Que era exatamente a fase do Milan, né? Infelizmente, o Honda, ele chegou na pior fase do Milan, assim, de todos os tempos. A primeira temporada ainda não foi tão ruim, assim, né? O time chegou até as quartas de final da Copa da Itália, oitavas de final da Champions, mas chegou a terminar em oitavo lugar ali no campeonato italiano, né? Na época era o Seedorf, o técnico ali e tudo mais. Na primeira temporada que ele passou, pelo menos na primeira meia temporada, né? Foram 14 jogos, um golzinho, né? Nesse time ainda tinham jogadores interessantes, né? O Kaká ainda estava jogando lá, tinha o Sully Montari, o Robinho estava lá também ainda, né, Tiagão? O Essian, o Cristiano Zapata, Montolivo, até o Balotelli estava jogando, o Zaccardo, o Charaui estava ali no começo de carreira, né? Era uma equipe interessante, né? No ataque era Robinho, Pazini e Honda, né, cara? Montolivo, né? Tinha um jogador, tinha o Poli pela lateral direito, né? Então, assim, tinha Mexês nas zagas, era uma... a Biatti era o goleiro, né? Tipo, era uma equipe bem interessante. E você falou até que o Honda chega no pior momento do futebol italiano, no futebol do Milan. Mas eu falo pra você que, Elias, eu acho que era um momento até que o futebol italiano tava bem já em baixa, já, né? Vários escândalos passaram, diversas equipes estavam com problemas grandes assim de manter investimento, então trazia alguns bons jogadores, mas tinham que vender 3, 4, então assim, a Liga Italiana como um todo estava vivendo um período muito conturbado, né? E até as más línguas falam, né? E assim, não é a nossa opinião, mas era grande... Se falava-se muito na internet que é assim, né? Se o grande camisa 10 do Milan, que era o jogador que deveria fazer toda a diferença para o Milan voltar a ser grande, era um jogador japonês, dava-se entender que o futebol do Milan estava muito embaixo. Então, assim, eu li muito sobre isso, assim, sabe? Tipo, que o fato do Honda ser o camisa 10 do Milan demonstrava que o futebol do Milan estava muito em baixa, que isso não poderia acontecer, que isso em anos atrás jamais o Honda seria o camisa 10, ele poderia ser o camisa 17, porque no futebol italiano tem muito negócio da camisa, né? O 10, o principal atacante e tudo mais. Então, ainda do Milan, do Honda para o Milan, gerou sim essa divisão, né? Esse burburinho, essa divisão de alguns achavam que ele poderia ser o cara que poderia mudar tudo e outros achavam que realmente ele foi realmente superestimado, né? O primeiro gol do Honda pelo Milan, até que não demorou tanto, né? Foi pelas oitavas de final ali da Liga da Copa Italiana, né? Na vitória de 3-1 contra o modesto time da segunda divisão, né? O Spezia Calcio, né? No jogo onde o Milan acabou vencendo por 3-1, né? Foi nesse jogo, que o Honda fez o seu primeiro gol, né? Mas o Honda estreou, né, na equipe, eu lembro que eu assisti esse jogo, né? O Honda estreou, se não me engano, num jogo normal do campeonato, né? Contra o Sassuolo, né? O Honda começou no banco, entrou lá para os 20, 30 minutos do segundo tempo, né? E aí o Milan fez o favor de perder para o Sassuolo por 4-3, né? Nesse jogo, né? O Honda não fez gol, tal, estreou. E assim, eu lembro que eu fiquei maluco, né? Quando o Honda foi pro Milan, pensei até comprar camiseta e tudo mais, assim. Mas aí as camisas do Milan eram meio esquisitas, tinha mudado o símbolo já, era um símbolo meio branco com uma cruz, um negócio meio maluco, assim. Aí eu fui... A cor não ajuda, fui postergando um pouco e aí, no final das contas, acabei não comprando, infelizmente.
Bom, na temporada 2014-2015 foi muito criticada, né? Muito horrível para a equipe do Milan, porque depois de praticamente 30 anos aí, o time não jogou a Champions League, né? Não se classificou, terminou em oitavo na última competição ali, campeonato italiano. Foi pior ainda na temporada 2014-2015, terminou em décimo, né? Nessa temporada o Honda jogou 29 partidas, marcou aí 6 golzinhos. E já não tinha mais o Kaká, que foi para os Estados Unidos, o Robinho saiu, né? E ficou aí a parte ofensiva com o Honda, o Pazzini e o Menez, né? Aquele atacante francês. Faziam ali o trio de ataque. Tinha uns jogadores interessantes ainda, né? Mexer estava lá ainda. Trouxe o Destro e o Bonaventura, que sempre foram italianos aí meio controversos, né? Tinha o Nigel de Jong ali de volante. O Van Ginkel, né, que também veio para jogar nessa equipe do Milan. Só que a zaga era meio esquisita, né? Era o Alex e o Rami. Uhum. não era grandes coisas essa defesa, né? Por isso a explicação não ter terminado em 10º lugar, né? E aí que começou... parece que o Honda até sentiu um pouco a pressão, né? De jogar nessa equipe horrível do Milan. E não só o Honda, como o time não correspondeu em campo, né? Então foi bem embaraçosa aí essa temporada dele. O Honda como um todo, o Milan como um todo, a grande verdade é que já fazia várias temporadas que a equipe não se encontrava, né? Eu acho que esse ápice, né, das temporadas de 2014, 15, 16, 17, e se for parar a pensar, Elias, até hoje o Milan ele não voltou mais a ser aquela equipe vencedora e tudo mais, né? Tanto que o futebol italiano ele vive um período onde a Juventus ela é muito soberana, né? Mas a torcida da equipe do Milan é uma torcida muito fervorosa que cobra-se muito, né? Então, acredito que quando as coisas não funcionam na equipe do Milan, eu acho que todo mundo sente muito, né? E essa temporada 2014-2015, por mais que tenha sido talvez uma das piores, né, do Milan, apesar que a temporada também 2015-16 e tudo mais também não foi lá grandes coisas, mas foi a temporada onde que o Honda mais fez gols, né? 6 gols e tudo mais ali. As outras temporadas do Honda seria mais o cara que armaria o jogo e deu alguns passes para gols e tudo mais, mas este ano 2014-2015 foi o único ano que o Honda fez 6 gols, né? Os demais, assim, foram anos que o Honda fez muito menos que isso, questão de números, né? Para a equipe. E aí, é claro, né? As críticas que já começavam desde da sua chegada à equipe na metade da temporada de 2013. O ano 2014 não foi lá grandes coisas. Aí chega 2015, né? Isso aí foi só escalando para algo muito pior, né? Temporada 15, 2016 foi o ano que ele mais jogou pela equipe, né? Foram 30 partidas. Só que fez apenas um golzinho, né? Na Copa foram 7 jogos e um golzinho também. Foram só 2 gols juntando a temporada toda. O Milan terminou em 7º lugar na temporada 15-2016. Chegou a ser vice da Copa Itália, né, Thiagão? Na época. E até trouxe uns jogadores interessantes para jogar com o Honda, né? Veio o Carlos Bacca, um jogador colombiano, né? E foi interessante. Kevin Prince Boateng veio. E aquele jogador controverso, né? Trouxeram o Luiz Adriano lá do Shakhtar Donetsk, que pagaram uma fortuna por ele. Ele que tinha contrato até 2020, né? Foi um contrato muito longo aí que a equipe do Milan acertou. Mas também não deu muito certo, assim, né? É triste, né? Porque assim, era um grande sonho nós vermos um jogador japonês numa equipe grande, de renome mundial, usando a camisa 10, né? E foi um sonho e pesadelo ao mesmo tempo, porque infelizmente o Honda apareceu na pior fase do Milan. O Milan continua capenga até hoje, né, Thiagão? Mas olha, tem coisas que só acontecem no futebol japonês, né? Ou só com um jogador japonês no caso, né? E eu acabei de ver aqui que o Milan ele tinha sido campeão pela última vez, né? Foi o último campeão diferente, né?
Você vê como que tá maluco também o futebol italiano. O Milan foi campeão na temporada 2010-2011 e de lá pra cá, cara, só deu Juventus, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cara. São 8 anos de hegemonia completa, né? Então, pra você ver, né, o Milan, por mais que depois ele vence a temporada 2010, fica em segundo na temporada 2011-2012 e depois começa a se figurar cada vez mais para trás ali na corrida ali pelas equipes principais, e de 2012 para cima não ficou nem entre os 3 primeiros, né? Mas o Milan é aquela equipe que é um pouco sofredora também, né? Venceu 2003, 2004 temporada, depois ficou vários anos na fila, atrás Internacional de Milão, batendo até de frente com a Roma, que era a segunda ou terceira força do futebol italiano. E aí, tipo, quando começa a hegemonia do Juventus, o Milan cai em declínio mais ainda, né? E aí aquilo que a torcida já começava a cobrar, e aí os títulos não vêm, a equipe está só decaindo, e tem um jogador japonês como até então, né, uma dos seus principais jogadores, né, porque na temporada 15-16 o Honda já não era mais o jogador principal da equipe, né, começou a dividir com os outros jogadores que começaram a vir para a equipe, e aí é claro, né, a situação começa a ficar já de um nível quase insuportável já, né, o Honda já não jogava tanto, começou várias partidas no banco, né, e aí a gente começou já a especular, olha, cara, eu não vejo a hora do Honda sair do Milan porque realmente não tá funcionando mais, né. Aí na temporada 2016-2017 houve aquela venda polêmica, né? Berlusconi vendeu a equipe pro chinês Lee Yong-hong, né? Comprou a equipe no dia 13 de abril de 2017. Aí começou todo aquele mandato chinês, né? Que daí falaram, pô, venderam o Milan para os chineses, cadê? Acabou a italianice da equipe e tudo mais. E o Honda sentiu isso, né? Foram só 8 partidas e 1 gol, né? Então, depois disso começou o final da carreira do Honda no Milan, né? E não tinha mais como fugir muito disso também, né? O Honda ainda continuava sendo convocado para a seleção japonesa e tudo mais, né? E é claro, em alguns momentos ele acabou deixando um pouco, mas assim, não era certeza que o Honda estaria na temporada 2018 indo para a Copa do Mundo, né? A questão do Honda na seleção japonesa já era um pouco questionada, e é claro, né? O Honda não jogando, obviamente ele pensou que por mais que não tivesse nenhuma equipe principal do cenário europeu que quisesse ele tinha que estar em campo, porque se ele quisesse ter alguma chance de poder jogar a Copa do Mundo, né? E aí, é claro, começou as especulações para onde o Honda poderia ir, né? Na metade da temporada 2017, né? E aí, claro, começou a pipocar vários nomes, né? Começou a pipocar times da segunda divisão inglesa, times de menor expressão na Itália, times de menor expressão na própria Espanha, ou até um retorno do Honda, né, para o CSKA, ou na pior das hipóteses, futebol holandês, de uma equipe boa, né, mas aí, né, veio uma das contratações mais inesperadas, na minha opinião, né, que foi o Honda do nada aparecer com um contrato de uma temporada com o time mexicano, né. Ele que foi pro Pachuca, né, Tiagão, inclusive chegou a ser campeão continental com a equipe mexicana, jogou o Mundial de Clubes e tudo mais, né? Então, ele que virou um astro do futebol mexicano. O Honda é engraçado, né? Por onde ele vai, ele é um jogador muito carismático, né? Então, conquistou fácil ali a torcida mexicana. Lembrando que ele saiu mais uma vez, o agente fez a mágica dele, o Pachuca não pagou nada, né? Acabou o contrato dele com o Milan, não foi renovado. E ele foi para o futebol mexicano já no desespero, né? Já não vinha em alta na seleção japonesa também. E gostaria de dar um jeito de jogar a Copa do Mundo, né? Então ele fez aí essa manobra para jogar no Pachuca. O futebol mexicano, principalmente a equipe do Pachuca, conhecida por ter números malucos, né, Tiagão, na camisa.
É verdade, né? O Honda. Foi aí que o Honda começou a jogar com a camisa número 4, aí, 04, foi nisso mesmo? É isso, né? Quando o Honda foi realmente um anúncio pro Pachuca, e o futebol mexicano é muito mais fácil porque tem muita similaridade com o futebol brasileiro, né? Então, assim, os canais de esporte são meio parecidos, né? Então, lá eles têm um canal que eles têm lá o Fox Sport, aí tem um canal do Fox Sport que é muito parecido com o que tem aqui, eles têm alguma coisa parecida com o ESPN. Então, assim, foi muito fácil procurar as informações, né? E aí começaram a aparecer as discussões, né, nas mesas redondas em mexicano, os caras falando o que esperar do Honda e tudo mais, contando a história dele na TV mexicana. Então, assim, deu pra mim acompanhar bem de perto como foi tudo isso, as primeiras matérias escritas nos jornais e nos sites especializados mexicanos. Então, assim, a proximidade até da língua até que facilitou bastante pra gente que aqui no Brasil tá bem por dentro de tudo isso, né? E todo mundo tava em êxtase, né? Uma das maiores contratações de futebol mexicano, completamente inesperado, né? Gerou até uma frase nossa que é do Rinomaru, que até o Bom Tempo depois acabou levando para um texto dele dentro do Globoesporte.com, que é o mais do nada que o Honda no Pachuca, né? Porque foi literalmente do nada a contratação, não foi, ninguém imaginava. É assim, se fosse colocar dinheiro numa aposta, ninguém falaria, eu acho que o Honda pode ir pro futebol mexicano, sabe? Ninguém, não passava na cabeça de ninguém mesmo isso. Mas aconteceu, um contrato pequeno, né? O Honda foi ali realmente para jogar, né? E é claro que ele chegou com status de melhor jogador principal e tudo mais, um número meio maluco. E o Honda fez o seu primeiro gol com a camisa do Pachuca na vitória de 4-1 em cima do Tiburones Rochos, né? Não tem a mínima ideia que partida que equipe que é. E pelas informações aqui, foi na rodada número 6 do Returnão do Mexicozão 2017. E lembrando que foi a primeira vez que um jogador japonês atuar na CONCACAF disputou uma Copa do Mundo, né? Então, mais um fato alternativo aí, inusitado pro futebol mexicano. E o futebol mexicano que tem uma coisa engraçada, né? Apesar deles serem super bons, super evoluídos, né? Serem uma escola aí bem referência, a principal da América do Norte, né? A mais forte, mais conceituada. Não tem rebaixamento o Campeonato Mexicano, né? Muito engraçado isso. Pois o futebol mexicano não é um esquema de franquia, né, ainda, mas assim como é por exemplo, a MLS, por exemplo, ou a K-League, mas eu vou te falar que eu assisti vários jogos do Pachuca ali com o Honda e tudo mais, e assim, é um futebol meio doido, assim, né? O futebol mexicano tem, sei lá, ao mesmo tempo que tem alguns times que jogam muito parecidos com o futebol brasileiro, o ataque, a defesa muito sólida. Aí tinha equipes com goleiros de 1,60 de altura, sabe? Com os esquemas de 3 zagueiros e 3 atacantes, sabe? Era um negócio bem doido, assim, sabe? Foge um pouco da curva, assim, o futebol mexicano. É um show à parte, né? Pra quem gosta do mais, assim, eu achava meio estranho, assim, um futebol meio louco demais, assim. Olha que a gente assiste tudo que é um futebol aí. Tem jogos na J-League que são realmente malucos, da J2 principalmente. Mas realmente, o futebol mexicano é bem peculiar, né, nessa parte, né? E o detalhe, assim, que fala, jogador japonês é baixinho, magrinho e tal, mas a estatura, né, do jogador japonês é muito maior que a dos mexicanos. Tem muito jogador, tem muito Zé do Cotoco ali no México, né, cara? É impressionante como tem baixinho. Você vê assim, quando o México vai enfrentar alguma seleção africana, é uma diferença absurda assim dos jogadores, né? Pois é. E lá não é desculpa do cara ser baixinho pro cara não ser titular, né? Não, claro que não. Os caras jogam realmente de boa, assim, né? De boaça mesmo. E você vê assim, as lendas do futebol mexicano, muitos são baixinhos, né? Você vê o Ivan Campo, o próprio Jorge Campos, né? Que foi um goleiro lendário aí do futebol mexicano. Acho que ele não tinha 1,80, ele não tinha uns 60, 70 e poucos, era goleiro, né? Então não tem esse clichê de jogador baixinho e mal, não, né? Não, até o próprio. Eu até lembro quando o Honda chegou no Pachuca, tinha um jogador, acho que era. Não sei se, eu acho que era Oscar o nome dele, era uma coisa assim que eles falavam muito desse jogador, que era o jogador principal, um dos ídolos lá da equipe do Pachuca, e também era um cara que já tinha 35 para 36 anos e também tinha em torno de 1,60 de altura também. E o cara, sabe, era o maior goleador, o cara fazia gol de cabeça e tudo mais. Então, assim,
era realmente a questão da altura no futebol mexicano, claro, faz a diferença, como em qualquer lugar do mundo, mas assim, não é motivo pro cara ser banco, né? O cara não ser um jogador alto, né? O cara sendo habilidoso e rápido, eu acho que é o mais importante ali para agradar a torcida mexicana. Ah, não, com toda certeza, né? E, cara, um dos países que eu quero conhecer na minha vida ainda é o México, né? Que Ela é bem muita doida. loucuragem. Ela é bem doido mesmo. Bom, depois aí dessa passagem pelo futebol mexicano, de muito sucesso, por sinal. O pessoal gostou muito dele lá. Foram 29 partidas e seus 10 golzinhos, né? O Honda, mais uma vez, deu uma de aleatório, né, Tiagão? Do nada, o bicho resolve jogar na Austrália. Uhum. Temporada 2018-2019, transferiu-se para o Melbourne Victory, né? Foram 18 jogos e 7 golzinhos. A ida já pro Melbourne, pro futebol australiano como um todo, já foi realmente o Honda já mostrando que essa era a pegada dele agora, né? Que ele talvez não ia fazer mais contratos longos com as equipes, contratos curtos de uma temporada, 2 no máximo, né? Até o momento o Honda só fez contratos de uma temporada, passou pelo Pachuca, nem quis sequer cogitar ir para uma outra equipe do futebol, do futebol mexicano. Chega na equipe do Melbourne para também ser um dos jogadores principais, né? O Honda talvez já nesse momento já estava pensando já o que fazer após a sua carreira de jogador, né? Até por isso acredito que ele virou um pouco desse mochileiro, né? De jogar no máximo de lugares no mundo possível, até porque acredito que o Honda já estivesse sim com aquela ideia de ser um treinador no futuro e tudo mais, e começar a se envolver um pouco mais com isso, né? E a estreia do Honda foi até interessante. O Honda fez o gol logo na estreia do campeonato, né? E o Honda fez o seu primeiro gol na derrota, né, do Melbourne Victory, né, no derby, né, contra o Melbourne City, né, onde a equipe perdeu de 2-1, mas o Honda fez ali o golzinho da sua equipe ali, que acabaria perdendo essa partida. Os jogos pelo Melbourne, sinceramente, eram muito difíceis de ser vistos, né? O futebol australiano, pra gente aqui no Brasil, todo mundo sabe as maneiras de X-Sparrow que a gente consegue para assistir esse tipo de coisa, mas realmente o Honda teve algumas partidas bem interessantes, mas pra gente ficou a maioria disso visto apenas por compilados na internet, né? Porque realmente é muito difícil acompanhar a Liga Australiana aqui no Brasil. Ah, sim. E ele até jogou aí com algumas presenças ilustres, né? Bem interessantes aí, como o Toivonen, né? Na época jogava lá, Troisi jogava lá, o Cal Valeri, né? Que era inclusive o capitão aí da equipe. Da Nova Zelândia tinha o Barbarouses, né, que era um atacante aí da seleção. Então tinha uns nomes interessantes na equipe. Foi um time bem legal, assim. Mas eu confesso que foi bem obscuro. Eu confesso a vocês aí que não acompanhei, era bem difícil de acompanhar. Não me aventurei em assistir o Honda na Austrália. E mais uma vez ele foi de graça, né? Pois é, né? E talvez eu acredito que até a ida dele para essa equipe do Melbourne, né? O Melbourne Victory, ele foi mais porque a equipe também estava disputando a ACL, né, na temporada 2018, né? O Honda até jogou, até porque o Melbourne estava na mesma chave que tinha o San Francisco Hiroshima, né? No torneio passado, e o Honda até fez um gol contra o San Francisco Hiroshima, né, na fase de grupos. Nesse jogo, até o Melbourne perdeu para a equipe do San Francisco Hiroshima por 2-1, mas o Honda fez o seu golzinho lá e tudo mais, e jogou praticamente como titular na maioria das partidas, né? Mas realmente uma equipe bem obscura, né? Um futebol também bem físico também, né? Que eu até achava muito estranho o Honda decidir pro futebol australiano, porque realmente é um futebol muito de força, um futebol bem estabanado em alguns momentos, então assim, uma lista de jogadores machucados bem frequente no futebol australiano, e o Honda, por já não ser nenhum garoto, o nosso maior medo é acabar tomando uma pancada muito forte, acabar encurtando ainda mais o final da sua carreira, né? Então
mas passou ileso, pequenas microlesões que tirou de um jogo ou outro, mas foi uma experiência positiva, mas pra gente aqui no Brasil, infelizmente, quase invisível do Keisuke Honda na Austrália. Uhum. Maravilha, Tiagão. E quando nós pensamos que a carreira dele de jogador havia terminado, ele fez, para variar, mais uma coisa aleatória, né? Em novembro, né, deste mês, ele resolveu assinar com o Vitesse, né, da Holanda, né? Voltou a jogar bola. Ele que estava afastado há alguns meses, só fazendo aí sua nova função de treinador, né, Tiagão? E tudo mais. A gente pensou, não, agora ele vai ficar só como técnico mesmo, treinando a seleção do Camboja, né? Não, assinou com o Vitesse, inclusive jogou semana passada, né? Teve aí sua estreia, fez estreia como titular, inclusive, né? Saiu apenas no final do jogo e estreou muito bem, né? Nem parece que ficou uns meses parados aí, sem jogar bola. E Honda, hein? Ô bichinho aleatório, hein? Pois é, a ida dele pra Holanda foi bem também assim, nada muito televisível, nada muito conversado. Ele foi lá para fazer os treinamentos, né, no centro do Vitesse e tudo mais ali, para voltar às formas, para voltar à forma física dele. Talvez ele foi, claro, a pedido de alguém, chamado de alguém, né? Ele não iria assim do nada, né, para a Holanda fazer treinamento para melhorar a forma física. Com certeza tem algum contato nele na Holanda, alguém que chamou para ele ver lá como que estava a estrutura das equipes e tudo mais. E aí, né, o Honda acabou aceitando essa possibilidade. O Honda que agora tá, pelo menos esse primeiro momento, né, jogou com a camisa número 33, né, eu até achava que o Honda jogaria com a camisa número 4, né, que foi o número que ele andou pegando para si, né, nessas últimas temporadas, né, e como você falou, ele acabou estreando lá contra o Sparta Rotterdam, né, o jogo pela rodada número 14 da temporada 2019/2020. O time do Vitesse acabou perdendo pelo placar de 2-0. O Honda jogou 81 minutos, né, saiu apenas no finalzinho do jogo e teve já uma outra rodada. O Honda acabou não sendo relacionado antes, mas agora, já estreando, com certeza o Honda vem para ser titular, né, na equipe do Vitesse aí. E vamos ver, né, o que acontece nesse mais um capítulo da história do Keisuke Honda que não terminou na Europa, né? Pode ser o último clube dele, pode ser o penúltimo, né? Mas ele está mostrando aí firme e forte que pelo menos na posição que ele joga, ele ainda tem um pouquinho de lenha para queimar ainda. E o detalhe, né? Ele mais uma vez ele enganou todo mundo, porque ele foi treinar no VVV, né? Aí eles pensaram, não, VVV, será que o VVV vai contratar ele? Vai dar uma chance, né? Ele que é um jogador histórico, né? Deixou o nome ali no Hall da Fama da equipe. Mas não, o Vitesse, né? Então vai entender. Lembrando que o Vitesse já teve jogadores japoneses, né? O Michihiro Yasuda jogou lá, Big Hafuna jogou por lá também, né? Então aí uma nova oportunidade de um japonês vestir a camisa amarela e preta, Thiagão. E vamos ver o que acontece, né? E é claro, né? Teve aquela brincadeira icônica do Honda, né? Que nas redes sociais, comentando nas redes sociais do Manchester United, que se eles precisassem, porque se não me engano o Manchester estava precisando, estava em busca de meias atacantes, o Honda falou, ó, se vocês quiserem, só chamar, que eu sou meio atacante, estou no mercado e tudo mais. Então o Honda brincando, né? Com, claro, né? Malandro, se chamasse, claro que ele iria, né? Talvez tentando cavar uma idinha aí para o futebol do Manchester United, mas infelizmente não foi dessa vez. E você falou uma coisa, tocou num assunto interessante que eu queria comentar, que uma das frustrações da minha vida foi o Honda não ter jogado a Premier League. Verdade, né? Você que tem uma história muito longa com o time da Premier League e também com alguns jogadores japoneses que já se passaram, alguns muito bons, outros nem tanto, mas que se aventuraram na Premier League, e o Honda foi um cara que talvez poderia também dar muito certo lá por lá, né? E ele poderia dar certo em qualquer time, assim, da Premier League. Pelo menos da parte de baixo, assim. Uhum. Até atualmente, podia jogar agora fácil. Pois é, né? Mas infelizmente, até acredito que o Honda já teve sim chamados das equipes, né? Como a gente comentou antes, principalmente quando ele estava no CSKA e tudo mais ali. Mas aí, né, acabou que talvez, dependendo do time que interessar por ele agora, talvez para ele não seja tão interessante, né? Não que o Vitesse seja um gigante do futebol
holandês, né? Mas com certeza é mais fácil jogar lá do que praticamente jogar, sei lá, né? Sei lá, num Bolton, qualquer coisa assim na Premier League, né? Seria muito mais jogar difícil, no Watford, né? Que é a mesma cor do Vitesse. Então, tipo, tem algumas equipes que com certeza seria muito mais complicado o Honda conseguir destrinchar o seu futebol hoje em dia. Até porque o Honda tá com 30 e quantos hoje já? 33, né? Então já fica... Não é impossível, mas também já tá ficando cada vez um pouco mais difícil. Complicado. Tiagão, partimos agora para a parte da seleção japonesa do Honda. Bom, antes de tudo, lembrando a vocês que o Honda, ao mesmo tempo que ele é jogador, ele é treinador. Ele está aí na seleção do Camboja desde o ano passado, né, treinando. Ele que, inclusive, quando não pode treinar presencialmente, ele treina virtualmente, né, pelo seu computador. Não sei se ele faz videoconferência ou coisas do tipo, assim. Sei que a carreira dele, ele está desde o dia 12 de agosto na seleção do Camboja. Foram 16 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Não são números tão ruins assim, porque nós sabemos das limitações que o futebol do Camboja passa, né? Ele inclusive está ali para dar um aprimoramento, para evoluir mais a seleção. Não só a seleção como o futebol lá do Camboja, né? Ele pode passar tantas experiências dentro como fora de campo, né? Então... é um trabalho bem... é mais um trabalho altruísta, assim, do que profissional, por assim dizer. É claro que ele pode ter uma carreira de técnico futuramente, assim, maior e tal, mas é mais para ajudar mesmo, né, Tiagão, a desenvolver o futebol do Camboja, o futebol asiático, do que para promover a carreira de treinador em si. É claro que é importante promover a carreira de treinador, né, também. Essa parte do Honda como treinador, essa ideia e tudo mais, é uma ideia que a gente tem que sempre falar. Eu já até falei sobre isso em algum Renomaru, ou comentando com a galera em off, que assim, a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? É claro que como projeção, pro Honda não vai fazer muita diferença para um currículo dele falar que ele treinou a seleção do Camboja, né? Com todo respeito, mas o futebol do Camboja é muito limitado. A vida no Camboja não é fácil. O Honda tem alguns poucos textos que ele já acabou colocando por autoria própria nas redes sociais. O Honda fala muito da importância de você ajudar esses lugares onde a pobreza é muito grande e tudo mais. Então acredito que o Honda, por ter talvez esse feeling de querer ajudar crianças pobres e com instituições e tudo mais, a ida dele pro Camboja foi um pouco por causa disso, né? Mas por mais que seja um trabalho altruísta, o Honda deve ter sim um salário, alguma coisa assim, não tá lá de graça, né? Mas com certeza é um trabalho claro, né? Uma boa parte pensando sim no desenvolvimento. E mais do que isso, né? O Honda tá lá, acho que no Camboja hoje, acho que nem pensando em desenvolver o futebol em si, mas sim para ele ser digamos que um chamariz ali para chamar a atenção, entendeu, de outros investidores, de outras pessoas para o futebol cambodiano, né? Então, e o Camboja em geral. Então acredito que por mais que não dê para esperar muito do Honda como treinador, com certeza o exemplo dele pode ser seguido por outros jogadores que querem entrar na parte técnica, empresas que podem estar ajudando o futebol do Camboja, ajudando o Camboja como um todo. Então, por essa parte, o Honda está de parabéns, que é um baita trabalho. A gente espera assim que dê frutos muito positivos. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Chegando na parte da seleção japonesa, começando pela base, né? A primeira oportunidade que o Honda teve foi em 2005 no Mundial Sub-20, né? Inclusive a equipe contava aí com jogadores que fizeram relativo sucesso no futebol japonês, né? Tinha o Hiroki Mizumoto, o Honda, o Inoha fazia parte dessa seleção, Hirayama, o Shingo Ryodo, o Cullen, né? Jogador aí bem polêmico, contestado, né? Não teve oportunidades na seleção principal. Koki Mizuno fazia parte, Yanaga, o Morimoto, o goleiro Nishikawa, né? Então era uma seleçãozinha bem interessante aí
essa do Mundial Sub-20 de 2005, né? Entre 2006 e 2008 ele jogou na seleção olímpica, né, no Japão Sub-23, aí foram 18 jogos com 5 gols. Ele esteve presente também nas Olimpíadas de Pequim, né, em 2008. Foi aí uma boa experiência. Também era um time muito bom, né? Tinha o Kazaki ali e a galerinha toda, né, Thiagão? Sim, Yoshida, né? Foi uma baita equipe essa de Pequim. Que, se eu não me engano, não passou de fase, né? Levou um azar. Não lembro agora. Cara, deu um branco da campanha de Pequim na minha cabeça agora. Não foi a melhor campanha. Eu lembro que depois, acho que de 2011, acho que foi melhor, a seleção foi bem melhor e tudo mais. Mas assim, eram jogadores bem interessantes, né? Uma boa base que depois viria aparecer em 2010, 2011, 2014 na seleção, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, o técnico era o Sorimati, né, na época. Então, jogadores muito interessantes. Um de grande sucesso, um de sucesso médio, né? Nishikawa, Hosogai, Yoshida, Mizumoto, Nagatomo, Morishige, Uchida, Honda, Toyoda, Okazaki, o Taniguchi, né? Yasuda, Kagawa tava lá, o Morimoto, o Takuya Honda, o Lita Danari e o goleiro Yamamoto, né? Então, Você vê, dessa seleção de Pequim aí para a seleção 2005, onde o Honda começou, muitos desses aí de Pequim foram muito mais longe, foram jogadores principais, estão ativos até hoje. Os da seleção 2005 lá, claro, eles são muito mais jovens. A maioria desses jogadores já nem jogam mais, né? Já estão todos aposentados, ou estão em equipes de muito menor expressão do futebol japonês, né? Não, realmente, né? Então, para vocês terem uma ideia, comparando com a seleção de 2012, que foi que jogou Londres lá, ó, também eram nomes interessantes, né? Tinha o Gonda no gol, tinha o Ogihara, que teve um relativo sucesso, Tokunaga, Yoshida, Yuki Otsu, né? Que foi a maior decepção aí nos últimos anos, né, Tiagão? Que a gente achou que ia render, não rendeu. Tinha o Kenyo Sugimoto, o Higashi, tinha o Kensuke Nagai também, o Kotoko. Tinha o Sami, Manabu Saito, Hotaru Yamaguchi, Kyotake. Para você ver, né? O Sekizuka era o treinador ali em 2012. O time de 2008, que até não teve o sucesso que a equipe de 2012 teve, era um time mais forte, né, que a equipe de 2012, mas não chegou tão longe, né, como a equipe de 2012 chegou. Chegou até a semifinal ali, perdeu para o México, né, e ficou na quarta colocação, perdendo para a Coreia. Pra você ver, né? Às vezes nem só a melhor seleção acaba passando, né? Por questão de nomes e tudo mais, né? Mas o mais interessante é que, independente dos resultados, o Honda sempre se destacou, né? Por ser um cara canhoto, né? Que bate muito bem de fora da área, né? Um cara que de certa forma, ele exercia, assim, um papel um pouco de líder dentro de campo, um cara que chamava a atenção dos jogadores, sabe? O cara que muitas vezes você via ele falando em voz alta, gritando com os jogadores para chamar atenção, para cantar uma jogada. Então, assim, ele sempre foi um jogador bem ativo, né? Não é aquele jogador japonês que ele é muito bom, mas ele é muito quieto, né? Então, acho que o Honda, até por jogar muito cedo fora do Japão, ele pegou muito desse negócio de ser um cara muito expressivo em campo, né? Então, eu acho que isso ajudou muito a longevidade do Honda na seleção. Ah, sim, já na seleção principal foram 10 anos, né, entre 2008 e 2018, foram aí 98 partidas com 37 gols. Ele que está no ranking de jogadores que mais vestiram a camisa da Hinomaru, né, tá no 9º lugar com seus 98 jogos, empatado com o Shunsuke Nakamura. Só que ele tem mais gols, né, o Nakamura fez 24 e ele 37. Caramba, são números bem interessantes, né? E todo mundo deve lembrar do Honda, né? Que quando chega a Copa 2010, o que esse Honda faz, o gol que deu a vitória pro Japão contra Camarões na estreia, né? O cara que faz o gol de falta contra a Dinamarca, né? E tudo mais ali. E com certeza, naquele momento de 2010 ali, após tudo isso aí, né? Pequim e tudo mais, o Honda sai de um jogador de muita esperança no futebol japonês para principal jogador, né, em questão de 2-3 anos, né? Lembrando que o primeiro treinador que deu chance
dele jogar na seleção foi o Okada, né? Com a saída ali do Ivica Ozen. O pessoal já na época do Ozen, ali 2007, após o fracasso ali na Copa da Ásia, né? O vice-campeonato e tudo mais, já se pensava numa renovação. E o Honda estava aí na lista de renovação, só que o Ozen não chamava o Honda, sabe? Ele tinha as preferências dele, né? Preferia chamar Satoru Yamaguchi, Koji Yamase ali do que o Honda. E essa troca de treinador favoreceu o Keisuke Honda, né? Para sua convocação ali e tudo mais. Inclusive, ele foi convocado mais para o fim do ano, né? Foram aí apenas um jogo em 2008. Já em 2009, consolidado no futebol europeu, não tinha como segurar o cara, né? Jogou 10 partidas, fez 3 gols. Em 2010, que foi o ano mais importante aí do Honda na seleção, foram 12 partidas e 3 gols. Desses 3 gols, 2 marcados em Copa do Mundo, né, Tiagão? Que aquele primeiro contra a seleção de Camarões, um gol muito bonito. O gol de falta dele na Copa, assim, algo memorável, né, que você mesmo citou ali anteriormente. Poderia ter marcado aí 3 gols na Copa, só que ele foi muito camarada com o Kazak, né, deu aquele drible lá, Johan Cruyff, né, driblou o goleiro. Sensacional com a perna, passando de uma perna pra outra, assim, atrás, foi foda pra caramba, cara. Tocou pro Kazak fazer, ele que foi parceiro do Kazak ali, né. Sim. E esse jogo, na minha opinião, foi o último jogo que eu vi na minha vida que o Japão fez 2 gols de falta no mesmo jogo, né? Que no mesmo jogo teve lá o gol do Endo também, né? Então, isso. Nunca acho que, sei lá, talvez nunca mais a gente veja 2 gols de falta no Japão no mesmo jogo, né? Ah, sim. É verdade. Em 2011 foram aí 8 partidas e 2 gols. Se eu não me engano, foi o Honda que se machucou e não jogou a final da Copa da Ásia? O Matsui eu lembro que se machucou e não jogou. O Matsui não jogou. Mas não sei se. Putz, agora também não me lembro agora. Mas já teve uma listinha de jogadores que se machucaram. Eu não lembro se o Honda estava entre eles, né? Mas ele não jogou a final, né? De qualquer maneira, né? Bom, o Matsui não jogou a final. Cara, me deu um branco agora. Eu preciso pegar os arquivos da minha cabeça aqui. Porque, cara, eu fiz 30 anos, começou a fugir tudo que é informação da minha cabeça, cara. É uma coisa incrível. Quem nunca? Eu sei que na semifinal ele jogou contra a Coreia do Sul, né? Até fez o... Eu não lembro se... outro erro da minha cabeça, né? Que teve lá a disputa de pênaltis. Ele fez o gol, né? Ele fez o gol de pênalti, ele abriu ali as cobranças, né? Eu lembro que a Coreia chegou a perder aí os 3 gols, né? As três batidas. Das 3 batidas eu até lembro. Agora, quem fez os gols aí está bem demais da minha pessoa, né? E o Honda jogou a final, sim. Eu tava com uma impressão errada na cabeça. É que a única coisa que eu lembro nitidamente de 100% foi o gol do Lee, né, cara? Aquele gol do Lee. Sim, né? O jogo na prorrogação e tudo mais, um negócio louco pra caramba, né? E o juiz da partida, que tem o nome característico, né? O Ravshan Irmatov do Uzbequistão. Caraca. Sempre vê esse nome na minha cara. Vai desculpar, mas eu nunca ia lembrar do nome do juiz da partida. Isso aí. Eu sou um cara meio retardado, né? Que eu lembro o nome do juiz da partida, mas não lembrava se o Honda tinha jogado a vida. Tá merda, né? Cada coisa. Enfim, né? No ano de 2012 foram 9 partidas e 4 gols. 2013 foram 12 jogos e 8 gols, né? O ano que ele mais fez gols aí pela seleção japonesa, foi muito importante nas eliminatórias. 2014 mais uma Copa do Mundo, né, Tiagão? Foram 13 partidas e 4 gols. Um deles contra a Costa do Marfim, né, que foi o gol inaugural do Japão na Copa do Mundo. Mas não adiantou muito, né? Sim, 2014 foi horrível pro Japão, questão de Copa do Mundo, né? Tá louco. 2015 foram mais 14 jogos e 10 gols. Aí você vê que o Honda, inclusive, fez gols importantes na Copa da Ásia, mas também pagou mico contra a seleção dos Emirados, né? Aquela disputa ali de pênaltis e tudo mais. Terrível. 2016 já começa a decadência do Honda, né? Foram aí apenas 7 jogos pela seleção e 2 golzinhos.
2017, que foi o pior ano da vida dele, né? Pior ano de carreira, tanto em clubes como em seleção, né? Tava em baixa no Milan, tava em baixa na seleção. Foram 5 jogos e nenhum gol. Só em 2008 ele não havia feito nenhum gol pela seleção japonesa. E 2018, depois de altos e baixos, e retorno, e convocação surpresa e tudo mais, foram 7 jogos e um golzinho, inclusive o gol da Copa, né? Contra a seleção de Senegal. Tiagão, falando dessa parte aí do pós-2014, que começou a decadência, inclusive o Honda em 2017 era apontado, e começo de 2018, era apontado aí como um dos vilões da seleção japonesa, que ele só era convocado pelo nome, que ele já não estava jogando mais nada. Inclusive você e o Bom Tempo, né? Nós queríamos o Honda de fora da Copa do Mundo de 2018, mas a JFA estava forçando a barra, inclusive demitiu o Halilhodžić, né? Na época, alguns meses ali, algumas semanas, né? Antes da Copa do Mundo e tudo mais. E veio o Nishino, convocou o Honda, convocou o Kagawa. A gente ficou pé da vida na época. Bem no fim, os dois calaram a nossa boca, né? O JVA tava por puro marketing, dinheiro, deixou fora aí Nakajima, o Morioka, para chamar o Honda e o Kagawa. Os dois corresponderam em campo, principalmente o Honda, né? O Honda arrebentou na Copa do Mundo, entrava no segundo tempo e dava nova vida à seleção japonesa, né? Ele que até resgatou o futebol de 2010, né? Claro que não com aqueles dribles desconcertantes e velocidade e tudo mais, mas a precisão dos passes, finalização, jogo de corpo, técnica de jogo, assim. Nossa, E teve uma despedida emocionante, né? Quando ele anunciou a aposentadoria. Você chorou, eu chorei, né? Eu nunca imaginei que eu fosse, depois de 8 anos, chorar por causa do Honda, né? Porque ele resgatou aquele velho e bom futebol dele. Ele que é recordista, né? Foi o único jogador japonês a marcar em 3 Copas seguidas, né, Tiagão? Então foi assim emocionante, né? Ele saiu, ele que estava em baixa, saindo pelas portas do fundo, de repente foi arrebatado aí e saiu pela porta da frente com louvor, né? Então é gênio, né? Quando o cara é gênio, é só você dar uma oportunidade para ele, que ele pode fazer a diferença com pouco, né? Impressionante, né? Ah, sim, né? Tudo aconteceu, né, na história do Keisuke Honda. Esse período bem conturbado, que calhou infelizmente de ser do Honda, mas também era também da seleção japonesa, né? Com tudo a Copa do Mundo chegando, e você viu o Japão não correspondendo em campo, e alguns jogadores sendo realmente convocados pela questão de nomes, né? Uma cadeira cativa que a gente falava, que era o Okazaki, mas principalmente Kagawa e o Honda, né, que são caras de muitos nomes, os caras que chamam muito marketing, mas de futebol realmente muito embaixo, né? E quando eles foram convocados para a Copa do Mundo, realmente a gente falou, poxa, foram convocados jogadores interessantes, mas que não estão correspondendo, e é complicado, né? Quando você tem jogadores que de nome muito grande, você espera que eles correspondam muito bem, né? E realmente antes de da Copa 2018, o Honda e o Kagawa principalmente não estavam correspondendo em nada na seleção, né? Os números mostram isso. E aí a Copa do Mundo mostra principalmente o Honda, até mais do que o próprio Kagawa, que eles realmente foram muito decisivos, né? Muito importantes para a equipe, tanto fora como dentro de campo, né? Que é o mais importante em alguns momentos. E por mais que o Japão tenha caído de uma forma até meio boba, né? Toma uma reviravolta, abre 2-0 e toma 3-2 e acaba sendo a Copa 2018 nas oitavas de final, mas sai com aquela sensação de dever cumprido até, né? Fez o que deu por fazer. O futebol é um esporte que nunca, ou pelo menos até esse momento, não é algo que se resolve só jogando sozinho, né? O Honda, por mais de ser muito habilidoso, um cara que tem a bola parada como um bom destaque também, é um cara que sempre jogou muito pela equipe, né? Assim como outros jogadores, né? que estão e passaram pela seleção. E com certeza quando ele anunciou a sua aposentadoria, era mais um fim de ciclo, né? A gente que viu
não 100% lembrando, no meu caso, não lembrando de todo 100%, mas viu a geração 2006 ruim em 2010, a gente vê em 2018 a geração de 2010 também ruim, né? Então, os jogadores se aposentando, saindo da seleção, e a gente espera simplesmente apenas que depois da seleção, que esses jogadores eles joguem o máximo tempo possível para a gente poder tá assistindo, né? E com certeza o Honda é um dos caras que eu vi começando na seleção principal e jogando eliminatórias para a Copa 2010 e chegando em 2018, fazendo o que fez, se aposentando da seleção. Então realmente foi muito interessante. E ao todo o Honda finaliza, né? A gente não sabe talvez se ele consegue ir a um título pelo Vitesse, mas é um cara que conseguiu diversos títulos, né? Foi considerado o jogador do ano no campeonato holandês na temporada 2008-2009, foi considerado o futebolista do ano na temporada 2010 no futebol russo, ganhou 2 campeonatos, 2 taças da Rússia, ganhou 2 campeonatos russos, ganhou Copa da Ásia, ganhou Copa da Itália pelo Milan na temporada 2016-2017, ganhou Supercopa da Rússia, ganhou outro campeonato no 2009 também pelo VVV, foi considerado o melhor jogador do ano no Japão em 2010. Então assim, o Honda é um cara que na prateleira de títulos está muito bem servido, com vários títulos interessantes, vários títulos importantes. E por que não sonhar com até beliscar mais alguma coisinha aí jogando no Vitesse ou voltando por jogar no Japão, se um dia puder acontecer. Mas já adianto para vocês que acho muito difícil o Honda voltar a jogar no Japão. Eu acho que é do Vitesse, acredito que o Honda vai pendurar as suas chuteiras. Eu acho, posso estar errado. Eu não acho difícil porque ele é muito aleatório, né? Então ele resolve as coisas na louca, assim, pega e faz, né? Então não duvido que isso possa acontecer. Umas curiosidades do Honda é que quando ele foi convocado pelo Okada, com uma certa desconfiança, assim, ninguém imaginaria, nem o Okada imaginaria que ele seria o atacante principal da Copa de 2010, né? Lembrando que o Japão em 2010 jogou sem um atacante em si, né, Thiagão? Que tinha o Okazaki de winger e o Honda, que era para ser o meio ofensivo, jogou de semi-atacante. Ele é o famoso... foi o 4-5-0, né? Que a gente fazia zoeira lá na época, em 2010, e deu certo, né? Era um 4-5-1, só que o Honda jogava bem mais... O 4-6-0, né? O 4-6-0, e o Honda era... Em alguns momentos o Honda era o centroavante, o Honda era o que avançava mais, né? Mesmo que não era para ele avançar, mas ele avançava, né? Era um esquema muito peculiar do Okada, principalmente para poder fortalecer o meio campo do Japão e a gente fazer pressão e conseguir fazer o gol, né? Funcionou como 2010, claro, é um esquema muito controverso, tem muita gente que não gosta desse esquema do Japão, mas é aquele negócio, né? Como passou de fase e perdeu nos pênaltis apenas, né? Naquela Copa do Mundo para o Paraguai, é isso, né? Para o Paraguai, não dá para dizer, né? Para quê, né? Não dá para dizer que foi um sistema mal utilizado, né? Funcionou, né? Tanto que o Japão quase chegou numa quarta de final, né? Mas realmente, se a gente for pegar hoje em dia, realmente é no mínimo estranho, né? No mínimo peculiar essas ideias do Okada em 2010. Doideira. E pra quem quer matar a curiosidade, ele usa o número 4 porque ele quer. Ele disse que queria um número diferente aí pra se destacar nos atacantes do futebol mundial. Falou, vou jogar com a 4. Tá certo, não tem superstição, não tem nada. Ele foi porque quis. Achou legal e acabou, né? Ele já jogou com a 30, com a 33, com a 40, com a 57, né? Eu lembro uma época que em 2010 ali ele jogou com a 57. Você lembra disso? Com a 57 não, eu lembro da camisa que eu tenho, que é pré-Copa 2014, que é jogar com a 18, né? Isso, né? Jogar com a 18, né? Na Copa do Mundo e Copa da Ásia e tudo mais, ele jogou com a 18. Essa 57 eu lembro, eu acho que foi a I1, né? A Copa ali do leste asiático, que ele jogou com a 57. Caramba, o Honda. E no Pachuca ficou melhor ainda, porque o Pachuca usava o número 04, né? Então. Era tudo que ele queria, né? Ser diferentão ao extremo.
Aliás, eu acho que era eliminatórias para a Copa da Ásia, porque a Yuan ele já tava no futebol europeu, né? Ele tava no VVV, né? Então ele não podia jogar. Nossa, sei lá. É que a JFA coloca uns números tão doidos que a gente acaba se perdendo, né? Pois é, né? Mas acredito que ficou de bom tamanho, deu pra gente lembrar bastante coisa, né? Ficou até um programa extenso, mas acredito, como ele sempre fala, até que completo com informações. E lembrando que você pode ainda ver o Honda jogando, né, pelo futebol holandês. Os jogos também não devem ser tão difíceis assim pra gente estar encontrando. E também, é claro, né, se vocês colocarem no YouTube e qualquer outro site aí, você vai ver um compilado gigante de entrevistas do Honda e também de compilado de maiores momentos, quando ele jogava na seleção, jogando nas seleções de base, jogando na Holanda, jogando na própria Rússia, seus melhores momentos, que não foram tantos, mas ainda alguns interessantes no Milan, Pachuca. Então assim, dá pra vocês verem muita coisa. E o principal, né, é mais ou menos do futebol que ainda está ativo, né. Eu espero estar errado, espero que o Honda venha jogar no Japão. Eu não acho que possa vir, mas eu posso estar redondamente enganado, que é o que eu espero. A gente espera, claro, sempre que esses jogadores joguem o máximo de tempo possível e poder ver eles o máximo de tempo possível também. Uhum. E só para terminar o programa, galerinha, se vocês quiserem que a gente possa fazer um programa de um jogador específico que vocês gostam aí, que é uma lenda do futebol japonês, por favor, mandem para nós os nomes como sugestão de pauta, galera. Com certeza a gente aceita sempre as pautas. O Honda com certeza foi uma muito pedida, já tá pago. Agora vamos começar a fazer a listinha para as próximas temporadas das lendas do futebol japonês. E para encerrar o programa, eu vou dar um spoiler aí para os nossos queridos ouvintes, é que nós faremos também o especial Renomaru Lendas Reversas, né, que conta aí com os jogadores mais feios, mais bizarros que passaram pela seleção também. Não vou falar quem é o nosso primeiro para não estragar a surpresa, mas é um jogador aí que está na ponta da língua de vocês. E também, se vocês quiserem sugerir aí nomes peculiares que não deixaram saudades para a seleção, fiquem à vontade para mandar também, viu? É isso aí. Então, além das lendas principais, vão ter aqui jogadores que nós gostamos, mas pode ser que o cara não seja tão bom, o cara não deu tanto certo, mas mesmo assim o cara tem uma história e por que não contá-las também. Então, com certeza voltaremos a falar sobre jogadores mais rápido do que vocês imaginam, só que agora dividindo também um pouco das lendas do futebol japonês, jogadores que deram muito certo na seleção e tudo mais, e também os nossos guilty pleasures, nossos jogadores que nós gostamos, mas infelizmente não deram tão certo na seleção ou em todos os clubes que passaram. O Thiagão tá ansioso pra fazer o programa do Tokunaga, né? Com certeza, com o Tokunaga e também do Kishoyano também, né? Bom, galerinha, voltamos aí mais na semana que vem com muito futebol japonês. Beleza, Thiagão? Obrigadão, hein? Valeu, Elias. Muito obrigado. Espero que vocês gostem. Deixe o seu feedback. E é isso. Voltamos na semana que vem. Um forte abraço. É isso aí, galerinha aí. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Na semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Sayonara.